Depois da parte 1 ultrapassar a barreira das 25 mil visualizações, hoje o Gol de Canela traz os casos de outros 10 jogadores que também conseguiram trocar de seleção em 2025. Lembrando que todos os casos aqui foram autorizados e oficializados pela FIFA. Começamos com mais um caso de jogador europeu recrutado pelo Suriname em 2025. Nascido nos Países Baixos, o lateral esquerdo Yannick Lelindal tem uma trajetória curiosa no futebol internacional. Radicado na Bélgica desde jovem, optou por defender o país no início de carreira. Entre 2017 e 2018, acumulou um pouco mais de 10 partidas pelas seleções sub-16 e sub-17. Já em 2019, após destaque na base do Genk, Yannick foi chamado para representar o seu país natal. Disputou amistosos com o time sub-18 e fez parte do elenco que jogou a Copa do Mundo sub-17, realizada aqui no Brasil. Contudo, sem novas convocações nem pela Bélgica nem pelos Países Baixos, ele decidiu aceitar o convite da Federação Surinamesa. Com o passaporte do Suriname por origem familiar, oficializou a mudança junto à FIFA no último mês de junho. Aos 23 anos, já estreou pela seleção sul-americana durante a última Copa Ouro. Considerado uma das grandes promessas do Olympique de Marseille, o volante Yanis Silam, de apenas 18 anos, tomou uma decisão marcante em maio deste ano. Trocou a França, seu país natal, pela Argélia. Filho de pai argelino e mãe marroquina, Yanis sempre esteve apto para defender as três nações. Inicialmente, optou pela França e entre 2022 e 2024 somou quase 20 jogos pelas equipes sub-16, sub-17 e sub-18 do país. Após conversas com dirigentes da Federação Argelina, o jovem oficializou sua mudança na FIFA. Nas últimas semanas, treinou com a seleção sub-20 da Argélia e deve em breve receber oportunidades no time principal. Agora é a vez de falar de dois casos que aconteceram entre seleções europeias. O primeiro é o do atacante inglês George Rust. Filho do ex-jogador David Rust, ele concluiu em março os trâmites necessários para representar a Escócia, país de origem de seu avô paterno. Entre 2016 e 2019, George acumulou convocações para as seleções de base da Inglaterra, passando por praticamente todas as categorias. Foram ao todo 40 jogos disputados e 16 gols marcados. Entretanto, sem espaço na equipe principal e ao perceber um interesse por parte dos escoceses, o atacante, aos 26 anos, procurou a FIFA e conseguiu concretizar a mudança para a Escócia. Já são 4 jogos e 1 gol pela nova seleção. O meio-atacante Jamie Dowling é outro velho conhecido da base da Inglaterra que mudou de seleção em 2025. Mas essa mudança é quase uma exceção aqui no vídeo. Nascido na Irlanda do Norte, Jamie passou anos transitando entre as seleções de base inglesas e norte-irlandesas. Até que agora, em 2025, ao receber um convite para defender a equipe principal da Irlanda do Norte, ele precisou formalizar na FIFA sua opção definitiva de seleção. Chamado de novo Harry Kane na base do Tottenham, Jamie está com 20 anos e fez até agora apenas um jogo oficial pela seleção principal norte-irlandesa. Entre os vários reforços gringos que a Indonésia conseguiu para sua seleção, o mais recente é o atacante Ole Romeni. Ele formalizou a mudança para a seleção asiática no último mês de março. Natural dos Países Baixos, Romeni foi durante anos uma promessa das seleções de base do país. Passou por praticamente todas as categorias entre 2014 e 2019. Mas, como o chamado para a equipe principal nunca aconteceu, ele foi procurado pela Indonésia, país de origem de sua avó materna, e iniciou no final do ano passado as burocracias necessárias para adquirir o passaporte local. Com o documento em mãos, pôde então comunicar à FIFA sobre a mudança e agora em 2025 recebeu a primeira convocação da nova seleção. Romeni tem 25 anos e soma 3 gols em 4 jogos pela Indonésia. O lateral barra-meia Ilaix Camara apareceu no último mês de março como uma das grandes novidades da seleção principal do Senegal. Nascido e criado na Bélgica, Ilaix é filho de um senegalês e por isso sempre esteve no radar da seleção africana. Inicialmente, a opção principal era realmente defender o seu país natal, tanto que chegou a jogar pelas equipes sub-15 e sub-16. Mas agora em 2025 o jogador mudou de ideia e após formalizar junto à FIFA tornou-se elegível por Senegal.
Ilai disputou um jogo pela nova seleção até o momento. O meio-atacante Youssef Hamdaoui é mais um talento nascido na Bélgica que mudou de seleção em 2025. E ele é o mais novo dessa nossa lista, tem só 17 anos. Promessa da base do Antuérpia, Youssef somou um pouco mais de 10 jogos pelas seleções sub-15, sub-16 e sub-17 da Bélgica. Porém, por ser filho de marroquinos, sempre esteve no radar da seleção africana. Até que agora, em 2025, ao ser oficialmente procurado pela Federação Marroquina, o jogador foi à FIFA e formalizou seu desejo de defender o país africano. Por enquanto, a jovem promessa tem 2 jogos oficiais pela seleção marroquina sub-18. Youssef não é o único reforço gringo do Marrocos em 2025. O atacante Jones El Abdelawi tornou-se elegível para o país africano no último mês de abril. Nascido na Noruega, mas oriundo de uma família marroquina cheia de futebolistas, Jones somou entre 2021 e 2024 várias convocações para as seleções de base norueguesas. Porém, agora em 2025, o atacante optou por formalizar sua mudança para o Marrocos. Vale destacar que em 2022, ele já havia aceitado defender o país africano ao participar de uma série de treinamentos com a seleção sub-17. Porém, logo em seguida, voltou a defender a Noruega. Agora, com a oficialização da troca na FIFA, ficará em definitivo como jogador do Marrocos. Jones está com 19 anos. Esse é o primeiro caso de goleiro do nosso vídeo, e no geral é um dos mais curiosos. Promessa da base do Bayern de Munique, o goleiro Anthony Pavlicic nasceu na Austrália e, pelo país natal, acumulou diversas convocações para as seleções de base. Inclusive, no começo de 2025, pela equipe sub-21, chegou a fazer um amistoso contra a Croácia. Só que aí, no último mês de maio, o jovem goleiro de apenas 19 anos surpreendeu ao formalizar junto à FIFA o desejo de representar a Croácia, terra de origem de sua família. Com o aval dado, Anthony virou um nome elegível para o país europeu. Ele já soma 2 jogos pela seleção croata sub-21. Vamos finalizar falando do goleiro Yervan Diouf, que, anos depois de uma longa carreira nas seleções de base da França, virou atleta da seleção senegalesa. Nascido na França, Yervan é filho de um senegalês com uma polonesa. Dessa forma, no início de carreira, poderia representar qualquer uma dessas 3 nações. Inicialmente, sua escolha foi a França. Pelas equipes sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21, somou mais de 20 jogos entre 2017 e 2018. Porém, como nunca foi chamado para a seleção francesa principal, nem cogitado pela Polônia, Yervan entrou no último mês de março com um pedido de mudança para o Senegal. E ao receber o ok da FIFA, tornou-se automaticamente elegível pelo país africano. O goleiro, que atualmente tem 25 anos, tem até agora um jogo pela nova seleção. Pessoal, ainda tenho aqui nomes de jogadores que trocaram de seleção em 2025. Então, caso essa parte 2 tenha bons números, a gente solta uma parte 3 em breve. Conto com a força de vocês. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!